Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Amor é a Palavra com Cláudia Souza. Hoje eu vou contar para vocês uma história super extraordinária. É uma história muito interessante de um grande juiz. É uma história de um juiz que ele foi dotado de muita força física, né? Ele era um juiz, que ele era consagrado a Deus, ele era um nazireu e ele lutou contra os filisteus. Estou falando de Sansão, um grande juiz da Bíblia. Então hoje a história deste grande homem, né? Que foi um grande juiz, um homem muito forte, que lutou, né, contra os filisteus, um povo que oprimia Israel. Mas antes de eu contar essa história para vocês, deixe o seu like, compartilhe com alguém se vocês gostarem dessa história. E é uma história muito interessante, né? É uma história que está em Juízes, na Bíblia Sagrada. Vocês vão encontrar essa história. E então Sansão, quem foi Sansão, né? Sansão era um grande juiz que reinou durante 20 anos em Israel, num período em que os filisteus dominavam a terra, que eles oprimiam a Israel. Mas então como que começa a história deste grande homem, né? Então, o Sansão, ele era filho de um homem chamado Maomá, né? A sua esposa era uma mulher simples, né? Uma mulher que teve um contato com o anjo do Senhor. A mãe de Sansão, ela era estéril. Aí certo dia ela estava trabalhando e o anjo do Senhor aparece para ela e falou que ela estaria dando à luz a um filho, né? Que o nome dele seria então Sansão, e que ele teria algumas coisas que ele faria de muito importante naquele período. Então Sansão, ele era um nazireu, né? A sua mãe, ela era uma mulher simples, como eu falei, né? Ela ficou então grávida de Sansão. Foi um milagre que Deus deu para essa mulher, por ela ser uma mulher boa, provavelmente era uma mulher de oração. E Sansão foi um grande juiz que ficou conhecido então pela sua força física e também ficou conhecido por uma relação que ele teve com uma mulher de nome Dalila. Essa história de Sansão e Dalila vocês já devem ter ouvido várias vezes pelo YouTube, pela internet. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje é uma história que tem uma vivência, que tem um eixo mais importante, né? E este homem foi um homem que ele foi muito importante na história bíblica, tanto é que ele foi um destaque, né? Porque foi um homem que, apesar de ele ter tido muitos altos e baixos na vida dele, foi um homem importante para Deus, né? Deus o escolheu, né, para poder começar a libertar o povo dos filisteus, né? O Sansão, ele viveu num período em que não havia rei em Israel, né? O povo filisteu então estava afligindo o povo de Israel e ele estava afligindo já por 40 anos. Foi quando Sansão nasce, né? Quando o anjo do Senhor visita sua mãe, que era a esposa de Manoá, um homem da cidade de Zorá, e que ficava essa cidade a oeste de Jerusalém. Eles eram da tribo de Dan, né? Então o anjo aparece e fala para aquela mulher que era estéril que ela teria um filho narizeu consagrado a Deus e que ele não poderia cortar os cabelos, que ele não poderia beber vinho nem bebida forte e que ele não poderia comer comida imunda, ou seja, ou comida consagrada a outros deuses. Isso você vai encontrar em Juízes 13, de 3 a 5. Então Sansão,
quando ele já era adulto, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, né? E os seus pais não ficaram muito felizes com essa situação, né? Devido a mulher ser de um povo que afligia, né, a terra. Mas mesmo assim ele quis casar com essa mulher e nada o impediu dele fazer esse casamento. Então seus pais, como qualquer outros pais que quer sempre o bem para os seus filhos, acabou então fazendo o que ele queria, a festa e tudo. Mas quando ele estava indo para pedir a mão em casamento para essa filisteia, ele foi atacado por um leão. E o Espírito do Senhor então apossou sobre Sansão e ele conseguiu rasgar o leão com as próprias mãos, de tão forte que esse homem era. Ele conseguiu matar o leão com as próprias mãos. Só que ele seguiu o caminho e não contou para ninguém que ele tinha feito isso, nem para os pais, nem para os amigos. Ele foi embora. E mais tarde, quando ele estava voltando, deste lugar, da casa da mulher, então o que acontece? Ele vai e encontra este leão cheio de mel. Estava cheio de abelhas já dentro do leão e tinha mel, né, no cadáver deste leão. E aí o que Sansão fez? O Sansão vai e come este mel. E além dele comer este mel, que estava dentro do cadáver do leão, ele levou para os pais dele. Ou seja, ele pecou. Por quê? Porque ele comeu uma comida imunda, ou seja, de um cadáver, né? Que para os judeus isso era uma coisa proibida e que Deus abominava. Inclusive Deus falou com a mãe dele, com os pais dele, que não poderia comer comida imunda, né? E ele então foi teimoso e comeu, e ainda deu os pais deles que não sabiam e comeu. Então ele vai para o casamento, né, para casar com essa mulher filisteia. E quando ele chega nesse casamento dele, ele vai, chama os convidados dele e oferece aos convidados dele um enigma, né? Fazendo uma brincadeira com os amigos dele para que eles desvendassem o enigma que ele ia falar. E que quem acertasse esse enigma que ele ia falar teria como presente 30 roupas chiques, né, de pessoas bacanas que ele daria para os vencedores. Então, o Sansão disse: o enigma seria este: do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Só que eles não conseguiram desvendar esse enigma. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram com muita raiva de Sansão, né? Porque eles não conseguiam desvendar e queriam um prêmio. E aí eles começaram a chantagear a esposa de Sansão, a filisteia, né? Falando que ia matar os pais dela se ela não ajudasse ele para ela perguntar para ele qual que era o enigma que eles queriam saber. E ela ficou importunando então a Sansão durante toda a noite. E começou a chorar, importunando a Sansão para ele contar qual que era o enigma. E aí Sansão vai e conta para ela o enigma, né? E aí ela vai e conta para os convidados. E aí Sansão descobriu que eles tinham feito isso, ficou muito zangado, né, dele ter que fazer isso. E aí ele foi e acabou matando 30 filisteus e pegou a roupa desses filisteus e entregou como prêmio lá para os convidados. E aí Sansão foi para a casa da sua esposa. Só que o que acontece? Quando ele chega, o pai da esposa dele não deixou, porque eles ficaram com raiva dele, né, por ele ter feito o que ele fez. E aí, quando ele volta para reconciliar com a esposa dele, o pai dele impediu e ainda fez ela casar com outro homem. E aí Sansão ficou muito mais zangado ainda. Ele ficou tão zangado, mas tão furioso, que ele pegou e matou todas as plantações do povo, dos filisteus, né? Pegou e destruiu toda a plantação deles. Está lá em Juízes 15:3. Em vingança aos filisteus, ele vai fazer isso. Foi uma matança danada, né? Matou toda a comida deles, todos os celeiros, tudo que eles tinham plantado, né? E aí os filisteus, então, ficaram com muita raiva de Sansão, né? Por ele ter feito isso. E o que acontece? Ele vai, com medo da vingança dos filisteus, vai e se esconde, né? Ele foi e se escondeu dos israelitas, se escondeu dos filisteus. Só que aí
os israelitas entregaram Sansão para os filisteus, né? E aí Sansão é amarrado com várias cordas. Eles amarraram ele para poder entregar eles, né? E aí o que acontece? Ele vai e solta, né, das amarras das cordas, pega um osso de um jumento, e aí ele vai e mata, mas ele mata 1000 filisteus com este osso. E aí o que acontece? Foi uma matança, foi uma matança muito grande, né? E foram muitas coisas erradas, então foi vinganças após vinganças, né? E aí, em outra ocasião, Sansão vai, depois que ele acabou, que matou esse monte de filisteu, ele vai e se envolve com uma prostituta, numa cidade dos filisteus, né? E foi aí que os filisteus descobriram que ele estava na cidade, aí começou a procurar ele para matar ele de novo. Aí ele descobriu, fugiu e levou às portas daquela cidade. E aí, depois de tudo isso, Sansão vai e se apaixona por uma outra mulher chamada Dalila. Aí é que entra a história. Dalila era uma mulher, então, que era uma mulher que vivia também naquela cidade, né? E aí os filisteus descobriram, né, que ele estava apaixonado por essa mulher e começou a importunar essa mulher para que ela descobrisse qual era o segredo de Sansão ser tão forte assim, ser muito forte, porque provavelmente ele teria algum segredo, né? E aí ela começou então a importunar, né? A importunar Sansão para que ele contasse o segredo dele. Mas aí Sansão vai e começa a mentir para ela. Mentiu uma vez, mentiu 2 vezes, mentiu 3 vezes. E aí cada vez ela ficava mais irritada e importunava ele todos os dias. Vocês imaginam o que é uma mulher importunando um homem todo dia? É o que essa mulher fez. Importunou ele tanto, tanto, tanto que ele acabou contando o segredo para ela, né? E assim que ele conta o segredo para ela, o que acontece? Ela foi logo contar para os filisteus. Por quê? Porque eles prometeram para ela ouro, né? Ouro não, prata, ciclos de prata, se ela contasse o segredo de Sansão. Então ela foi uma mulher que traiu o amado, né? Ela foi uma traíra, traiu o homem que amava ela, né? E ela o traiu com as moedas de pratas. Então ela vai, chama um homem e corta os cabelos de Sansão, as tranças de Sansão, enquanto ele dormia. E aí Sansão então perde toda a sua força, né? Ficou totalmente caído, derrotado, né? E aí o que aconteceu? Quando os filisteus souberam que ele estava já sem forças, então eles colocaram ele na prisão. Furaram os 2 olhos de Sansão e Sansão ficou totalmente abandonado. E aí o que eles fizeram então? Fizeram muitas maldades com a Sansão, fizeram chacotas de Sansão, começaram a fazer muitas coisas ruins com ele na prisão, né? Aí teve um dia que os filisteus então resolvem dar uma festa para o deus deles lá. Eles fizeram uma festa e chamaram mais 3.000 homens para aquela festa. E Sansão estava abaixo daquele local. E aí Sansão foi chamado, né, por eles para poder ficar distraindo eles lá na festa, né? E Sansão, com os olhos furados, ficou servindo de palhaço para eles. E aí Sansão ficou muito, muito, muito chateado, né? Que ele estava sendo servido de chacota para os filisteus, tinha perdido a sua força, foi traído, foi enganado. E aí ele estava muito frágil, né? E eles divertindo com ele. Então ele vai, pede que um dos empregados faz ele aproximar de 2 colunas. Ele mentiu que ia brincar lá nessas colunas, né? E pediu para que esse empregado levasse ele próximo às 2 colunas
que ficava abaixo, né, dessa casa lá onde que eles estavam, desse palácio. E essas duas colunas eram as colunas de sustentação do palácio, né? E aí, o que acontece? Sansão vai e pede a Deus para perdoar ele e para voltar para ele. Ele orou a Deus para que Deus voltasse as forças dele, né? E nesse espaço de tempo, o cabelo de Sansão já havia crescido novamente, já estava crescendo. Então, Sansão vai e segura nas duas colunas e empurra as duas colunas. E aí o que acontece? Essas duas colunas vêm abaixo, então o teto todo vem abaixo. E aí Sansão pega nas duas colunas e aí ele falou: morra eu com os filisteus. E assim aconteceu. O teto desabou e matou todos os filisteus, inclusive ele, né? Aí foi a finalização dos filisteus, né? E assim Sansão, em sua morte, consegue a vitória para os israelitas, né? Vencendo os filisteus. Mas infelizmente foi de uma forma muito triste, né? Que ele teve que tirar sua própria vida. Então, apesar de todos os defeitos de Sansão e seus pecados, ele ficou reconhecido então, né, como o herói da Bíblia, né? Porque Deus usou Sansão para libertar aquele povo, né? Trazer um julgamento para aquele povo que estava sofrendo nas mãos dos filisteus. E assim foi a história de Sansão, né? Uma história um pouco triste, né? Uma história que poderia ter sido uma história de vitórias, uma história mais valorizada, né, Helena? Teria que ser uma história mais abençoada, né? Mas Sansão, ele desobedeceu a Deus. Então, a consequência daquele que desobedece a Deus é muito triste, né? Então, desobedecer a Deus, isso torna a pessoa muito incapaz, né? Ele destrói a vida dela, né? Então, ele quebrou os valores com Deus, ele quebrou a aliança que os pais dele tinham feito com Deus, né? Então, Sansão, ele desobedeceu a Deus, né? Ele quebrou essa aliança com os pais dele, então por isso veio essa grande consequência, né? E isso foi muito triste porque todo o povo sofreu, né? Toda a família, todo Israel sofreu por causa disso, né? Que poderia ter sido uma vitória maravilhosa, com menos problema, né? Mas o que aconteceu com Sansão? Sansão, ele deixou que o egoísmo subisse no seu coração, né? Ele deixou que a prepotência, a arrogância subisse em seu coração. E assim ele causou todos esses problemas, né? E com tudo isso, ele foi enganado, ele foi traído, né? E ficou um homem fraco, né? Então, tudo que poderia ter sido de mais puro, de mais bonito sobre a história de Sansão acabou virando numa tragédia. Tudo por causa da desobediência dele, né? Então, quais foram os pecados de Sansão? Ele casou com um povo que não era do agrado de Deus, né? Que era um povo filisteu. Ele comeu a comida impura que não era para comer, porque Deus pediu para ele não comer. E ele foi fraco, né? Contou o segredo dele para uma mulher traíra, que traiu ele, né? Que enganou ele. E por causa de tudo isso, a vida dele se tornou no que se tornou. Perdeu a própria vida com todo o problema que aconteceu. Mas então é isso, pessoal. A história de Sansão é uma história triste, mas que nos ajuda a aprender muitas coisas, né? O que a gente pode aprender com a história de Sansão, né? A primeira coisa é que a gente deve sempre confiar em Deus, que a gente deve obedecê-lo, que se Deus faz uma aliança conosco, a gente não deve quebrar. A segunda coisa é que a história dele mostra que um homem, apesar de ter sua grande força, de ser um homem de ter sua grande força física, o que aconteceu? Ele confiou nele mesmo. Então, por ele ter confiado nele mesmo, ele desobedeceu a Deus e também os pais dele, né? Desobedeceu os seus pais. E ele andou no seu próprio entendimento. Por isso aconteceu a tragédia em sua vida. Outra coisa também que a gente pode aprender com a vida dele
é que a gente precisa vencer nossas fraquezas, né? E aprender com elas de forma humilde e obediente, né? Outra coisa, a gente não deve confiar 100% em ninguém. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então, nós precisamos aprender a vencer, né, as nossas fraquezas, a ser prudente. Então, Sansão não foi um homem prudente, né? Sansão não foi um homem atento, apesar de Deus ter abençoado a vida dele com muita força, com muitas vitórias. Ele foi um homem insensato, né? Então, que essa história possa ser para vocês uma prudência, né? Que vocês possam aprender com essa história, ser pessoas prudentes, pessoas que obedeçam a Deus, pessoas que sejam obedientes a seus pais, né? As pessoas que o amam. E dê mais ouvidos ao que Deus fala conosco, né? O Espírito Santo, para que a gente não possa ser humilhado, né? E nem caído. Então, que essa história possa entrar no coração de vocês, que vocês possam aprender, como eu aprendi um pouco hoje, e que vocês tenham uma bênção no seu coração, que vocês possam cada dia mais poder aprofundar na palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia está repleta de histórias maravilhosas de homens e mulheres de Deus. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com alguém, dê o seu like e agradeço por ter ficado até agora comigo e até a próxima história, se Deus quiser. Um grande beijo e até mais.